Já estou começando a ficar com uma nostalgia porque estamos chegando no nosso 6º episódio. Isso significa que nós já estamos na metade da nossa jornada juntos, de aproximar a nossa vida num relacionamento real com Deus através do estudo deste livro, Conhecer Jesus é Tudo, escrito por Alejandro Bullion, onde nós temos o objetivo de nos aproximarmos de Deus porque entendemos que ser raso já não serve mais. E nós vamos começar esse episódio com as nossas figuras ilustres aqui deste encontro. Olá, como vocês estão? Muito bem, eu estou muito feliz por estar aqui. Obrigada pelo convite, Pastor Jeder. Eu sou a Patrícia, sou distrital jovem da Igreja Central de Maringá. Também CEO da Ipromove, né? A gente compartilha as nossas crenças, as nossas verdades através das roupas que a gente fabrica. E nada melhor do que estar aqui hoje discutindo sobre um assunto tão importante quanto esse, porque realmente conhecer Jesus é tudo. Muito bom. E tu, homem? E aí, pessoal? Bom dia. E aí, pastor Jeder? Tudo bem? É uma alegria estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu me chamo Antônio Justino. Eu sou natural do Pernambuco, nasci em Recife, mas estou aqui no Paraná há 2 anos e meio. Agradeço o convite de estar aqui. Eu sou pastor lá na cidade de Apucarana, no distrito do Jardim Ponta Grossa. Muito bem. Quanto tempo como pastor? Pastor. Quanto tempo como pastor? Esse é o 10º ano. 10º ano. Muito bem, muito bem. E quanto tempo de Promove, Paty? 17. 17, olha 17 só, todo mundo anos. numa longa jornada aí já de se desenvolver. E adventistas de pequenos, cristãos de pequenos, ou teve um processo antes? Eu conheci a igreja, eu tinha 10 anos, em 1998. Ok. Eu comecei a frequentar com 5 anos. Então é todo mundo já tem desde o comecinho. 43. Desde o comecinho. É porque, pergunta importante hoje, porque o nosso capítulo vai tratar um pouco no desenvolvimento da vida, então já para a galera já ficar sabendo aí da história. E para a gente dar o start, nós precisamos saber de você algo que ninguém acreditaria. Eu vou começar. Então, Posso começa. começar? Tá animado. Tá animado. Ninguém acreditaria que eu quase fui bombeiro. Uau. Quase fui bombeiro militar no ano de 2008. Eu tinha 19 para 20 anos, eu fiz o concurso, passei em algumas etapas, mas não me tornei um bombeiro. Mas não se tornou porque não quis ou porque... Qual foi o desfecho aí? Eu quis, mas eu creio que Deus ele não deixou. Eu passei em algumas etapas e fui reprovado em uma. Ah, então tá bom. Então, até tentou, mas Deus não deixou você tentar. De todo modo era para salvar vidas, né? Aleluia, né? Eu acho que Deus não queria que eu salvasse as pessoas do fogo aqui na terra, mas do fogo eterno, né? Olha aí, top. Muito bom, muito bom. E você, Paty? O que ninguém acreditaria sobre você? Eu acredito que ninguém acreditaria que no meu momento vago, assim, de ter um hobby, eu costumo dedicar um tempo de qualidade com a minha filha e eu assisto dorama. Então, ninguém acredita quando eu falo. A gente, esses tempos atrás, foi fazer uma viagem e aí eu tava ensinando os chilenos como a gente faz aqui no Brasil, quando as mulheres estão, assim, nos dias tenebrosos, elas geralmente fazem brigadeiro de panela. Você faz brigadeiro de panela, Paty? E assiste dorama com brigadeiro de panela? Não, eu assisto dorama normalmente fazendo receitinha coreana. Já tá no nível avançado. Já tô indo no nível. A Lara me inspira muito nisso. Ela começa a fazer, eu vou no embalo dela e normalmente a gente come alguma coisinha ali relacionada. Relacionado a misericórdia. Simone não pode saber sobre isso, porque daqui a pouco vai estar eu comendo comida Aí eu avisar coreana. ela, Simone, vem pra cá que vai sair aqui um... Ai. Então descobrimos hoje que você é um bombeiro e que a Patrícia é dorameira. Muito bom. Sobre o que a gente vai conversar então nesse episódio, que eu acho que é um dos episódios que eu acredito que esteja na vida aí de muitas pessoas. Alguns dos episódios passados, a gente estava conversando sobre o passado da vida das pessoas. E esse, a gente vai conversar sobre o presente da maioria. Então, sobre o que a gente vai falar aí? Então, esse episódio, eu acho que, para mim, esse capítulo e esse episódio é um dos mais importantes, porque ele trata sobre um fato bem interessante. No momento que a gente aceita Jesus, a gente adquire, Deus ele nos dá uma natureza nova, só que a gente tem outra,
que é a natureza pecaminosa. Sim. E essas duas naturezas, elas entram em conflito. O que fazer para que a natureza santa que Deus ele dá a gente, ela se sobreponha à natureza carnal e pecaminosa? Como que a gente convive com a natureza pecaminosa? O que a gente tem que fazer para que a gente possa ser vitorioso? Sim, muito bom. Então, só para a gente entender, no episódio passado, a gente conversou que existe um momento que marca o adicionar de Deus a uma natureza na nossa vida, que é a natureza espiritual. Nós nascemos com a natureza pecaminosa, Deus adiciona a natureza espiritual, e agora a gente tem essas duas. E a gente até no episódio passado demos alguns spoilers sobre o que nós vamos entrar, de fato, nessa conversa aqui hoje. E eu já pensando na necessidade que nós temos, porque a gente tem conversado, não dá pra gente viver à base de regras. A gente precisa do relacionamento real. Só que daí, a gente, quando vive esse relacionamento real com Deus, entende que sim, existem algumas regras, algumas coisas que não é propício, que não faz parte da vivência com Deus. E aí a gente começa agora a ter essa jornada espiritual, e aí descobrimos que, não, isso aqui realmente eu não posso fazer. Mas aí a minha natureza pecaminosa quer que eu faça. E a pergunta seria, como disciplinar a minha mente, ou de que maneira eu posso fazer para que isso realmente seja real? Ou vou jogar para o pessoal de vocês, o que vocês fazem na realidade da vida de vocês para conseguir disciplinar a mente de vocês a viver de uma maneira diferente? Olha, a primeira coisa importante que a gente precisa entender é quando você olha para a vida do apóstolo Paulo, ele fala sobre um conflito interior que ele vivia. E ele diz lá em Romanos, acho que se não me engano é Romanos 7, ele diz assim, o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço. E ele fala uma frase, né? Miserável homem que sou. Né? Então, existe um conflito terrível, né? Então, existe uma força que puxa a gente para o bem, para o que é certo, e também existe outra força, né? E aí você perguntou, o que eu faço, né? O que eu faço para me exercitar espiritualmente, para que uma natureza se sobreponha a outra? A primeira coisa simples é ler a Bíblia. Ler a Bíblia, né? Lá em Salmo 119 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lá em João 8 fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a primeira, eu creio que disciplina espiritual que a gente precisa exercitar é a leitura da palavra, que é o nosso alimento espiritual. E algo importante é que o alimento, o almoço de hoje, o café da manhã de hoje e o jantar de hoje, ele não serve para amanhã. Você tem que fazer isso todos os dias. Sim. Todos os dias você tem que levantar, você tem que orar e você tem que ler a palavra. Assim, você vai estar alimentando a natureza espiritual e subjugando a natureza pecaminosa. Eu gosto do pensamento de Augusto Cury, que diz que a mente mente. Então, se a nossa mente já é um campo de batalha, e se a nossa mente nos engana, então qual é o nível de busca, né, por Deus a gente precisa ter para conseguir equilibrar essas duas naturezas que brigam de fato na nossa cabeça, né? Dentro do universo de empreendedorismo, a gente passa muito por isso, né? Sim. Porque imagina, num contexto onde muita gente mente, engana, né, frauda, como é que você se mantém íntegro dentro de um contexto sem você criar um conflito interno a respeito disso, né? Poxa, se eu for honesta, a minha margem cai drasticamente. Então eu tenho que escolher. Eu fico com uma margem pequena ou eu vou perder, né, muita grana. Então, esse tipo de coisa, ele tá frequente em vários níveis. Por exemplo, dentro de casa, né? Então, hoje a gente tem essa hiperconexão. Eu sou mãe de 2 adolescentes, então a gente tá ali lutando com essa hiperconexão, com esse conflito que
muitas vezes as próprias redes sociais instauram na cabeça, né, das crianças, dos adolescentes. E aí a gente vê como isso de fato é uma guerra para eles e para nós como pais, né, de estar ali. Imagina, o que é mais prazeroso? É sentar com o celular, ficar horas ali rindo o tempo todo, porque existe um estímulo muito forte disso nas redes sociais, essa dopamina mais rasa, ou ficar 30 minutos com a Bíblia ali, lendo um texto complexo, ou quem sabe um provérbio. Então, dentro da natureza que está exaltada dentro de cada pessoa, cada um vai olhar com uma perspectiva. Então, assim, a minha mente perdedora me coloca numa circunstância onde eu me contento com uma dopamina rasa. Sim. A minha mente vencedora se contenta em estar na presença de Deus com a palavra dele. Então, vai muito de como a gente alimenta essas naturezas, né? Se eu deixo ali desnutrida a minha parte espiritual, como que eu vou ser uma pessoa espiritual? Como é que eu vou conseguir lidar com os conflitos de uma forma madura, equilibrada, se eu não tiver esse contraponto do sobrenatural, né? Eu gosto até de uma música do Margem Norte que eles falam: pela fé, né, você move o natural com o sobrenatural, crendo naquele que sustém todas as coisas. Então, na minha visão, pastor, eu olho muito para isso, né? Sim. Eu não ignoro o fato de que hoje, mais do que nunca, nós precisamos nos preparar para esse conflito que acontece não só no mundo externo, mas no mundo interior. Muito bem. No episódio passado, a gente já respondeu essa pergunta com os nossos participantes aqui. A Karen e o pastor Marcos, baseado na seguinte pergunta. Depois que vocês passaram a conversão, porque foi isso que a gente conversou no episódio passado, sobre conversão, né? E aí já damos spoilers para o que nós estamos conversando hoje. Mas o que precisa ficar muito claro na cabeça das pessoas, e é por isso que eu quero perguntar isso de novo para vocês confirmarem ou não, depois que vocês se converteram, a tentação, né, a cabeça de vocês só está com o lado espiritual ou ainda tem problemas? É uma pergunta óbvia, mas precisa ser respondida. Então, a conversão, ela começa um processo, né, de mudar a natureza, mas ela não arranca a natureza pecaminosa. Muitas pessoas acham que o batismo ali dentro do batistério, ou do tanque, ou do rio, ou do lago, da piscina, aquela água ali é benta. E no momento que você entra ali dentro, que você é mergulhado na água, que você sai da água, ali aconteceu uma transformação total e completa. E não é assim. Pelo contrário, a luta ela se intensifica, porque agora você foi conquistado de um reino que é o reino das trevas. E o inimigo que já está derrotado, ele não vai aceitar essa derrota fácil. Não só isso, mas você tem a natureza pecaminosa que está ali dentro de você, e você vai passar a ter as mesmas tentações, né, que você tinha antes. As mesmas tendências, as mesmas fraquezas, né? A diferença é que agora você entendeu que tem alguém ao seu lado e que você precisa lutar desesperadamente para que essa natureza ela não vença. No meu caso, eu comecei a frequentar a igreja com 5 anos, então eu me lembro dessas fases todas ali. Mas a minha conversão real, ela aconteceu ali por volta de 15, 16 anos, incrivelmente através de uma amiga e de um livro católico. Então, assim, eu tinha muita amizade com essa pessoa e eu percebi uma diferença muito grande nela. Ela sempre cabisbaixa e ela começou a chegar sorridente, alegre, parecendo que tudo estava muito leve. Aquilo me encantou. Eu falei, gente, a menina era depressiva e como é que isso aconteceu? Então, eu criei coragem, perguntei para ela. Ela falou assim, não, sabe o que é? Eu comecei a ler um livro e aí eu descobri algumas coisas e mudou a minha forma de ver o mundo, a vida e tal. Conheci melhor a Deus e tal. Eu falei, me dá esse livro que eu quero ler. E aí eu peguei esse livro. Basicamente hoje eu penso que era muito raso, assim, muito raso mesmo. Tinha algumas citações ali muito parecidas com o Caminho a Cristo, né? Mas de fato aquilo me criou um despertar. E logo na sequência eu fui para a igreja no sábado
E eu me lembro do sermão do pastor ser sobre o Vale de Ossos Secos. Então esse sermão nunca mais saiu da minha mente, gravou profundamente. Porque foi o primeiro sermão em 10 anos indo na igreja, que realmente mexeu muito comigo. E eu tenho nele um marco, onde eu tomei consciência de que sozinha não conseguiria mudar o meu estado de espírito, de ânimo, de vida, e que eu dependia completamente de alguém que tinha dado a vida por mim, né? Então ali foi um marco inicial, mas eu te garanto que em muitos momentos eu me converti várias vezes depois, porque é realmente um processo, né? Sim. Você vai até certo ponto, em algum momento quando você passa por um deserto, por um vale, por situações que são muito desafiadoras, muito intensas, você se vê realmente de novo na dependência. E é nessa dependência que a gente encontra esse sobrenatural de Deus, esse agir dele que vai além das nossas explicações, né? Então, em vários momentos eu senti aquela paz que excede todo o entendimento. Dentro do olho do furacão, eu estava em plena serenidade, sabendo que Deus estava cuidando de mim. Então, até mesmo hoje, eu penso que todos os dias existe uma razão pela qual se converter novamente. E isso, creio eu, que vai acontecer até Jesus voltar, né? Que é esse renascer diário. E como a própria proposta do podcast, né? De você ir mais profundamente. Então, essa conversão que eu experimentei foi algo que foi mais fundo, né? Então, você se contentar com tudo que é raso, uma hora ou outra, né, vai te pegar desavisado. Agora, quando você investe tempo num relacionamento mais profundo, e de fato empregando tempo nessa conversão, aí quando a aprovação vem, você tem condições de enfrentá-la de uma forma diferente, né? Então, isso para mim foi crucial. Sim, e baseado nas duas palavrinhas, pecado e tentação. E aí até eu quero que alguém possa me ajudar depois a entender o que significa isso. Muitas pessoas, elas passam pelo processo da conversão e aí começam a fazer o que a gente está falando aqui. Eu acho que alguns já começaram e começam a alimentar a natureza, estudam a Bíblia, leem a Bíblia, estudam a sua lição, levantam mais cedo. Só que aqui dentro a batalha continua e aí o cara, eu vou usar o meu exemplo, né? Do que eu considero um dos meus piores erros, é a minha língua. E aí eu entendo que eu não posso fazer isso, mas de repente a minha cabeça aqui está querendo falar o que não devo falar. E parece que nunca acaba isso. E como não desanimar na vida espiritual, que a gente já está lá, e eu já estou nessa minha vida espiritual, nesse caminho aqui, que eu entendo a minha conversão foi com 16, 17 anos, já indo para 13 anos de conversão, e ainda isso continua na minha cabeça. Como não desanimar? Baseado agora nessa palavra, pecado e tentação. Como não desanimar? A primeira coisa importante é que tentação não é pecado. Isso é uma coisa muito importante. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus 4,15 que Jesus foi tentado em tudo, mas sem pecado. Então a tentação, ela não é pecado. A tentação nada mais é do que um esforço do inimigo, de Satanás, para fazer a gente pecar. Então ele vai usar diversas artimanhas, né? E uma delas é tentar povoar a nossa mente, né? Como esse episódio fala sobre isso, e o próximo, assim, imagino que vai falar sobre isso também, né? Ele vai tentar ocupar a mente, né? E tem um pensamento assim importante, é que você não pode impedir que os passarinhos sobrevoem a sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam um ninho. Então, a tentação, ela não é pecado. Agora, como eu lido com isso? Se eu alimento a tentação, né? Se depois daqueles 2 segundos que ela vem à mente, se eu alimentar isso, aí é um problema, porque aí o próximo passo é o pecado, né? É tensa a situação, né? É tenso. Inclusive, eu gosto dessa analogia do passarinho, porque durante toda a vida a gente vai ser tentado de todas as formas em escalas diferentes, né? Mas a partir do momento que eu permito pensamentos intrusivos, né? Então,
Hoje você pode estar ali numa rede social e sem você querer vai te aparecer um conteúdo que você jamais veria. E aí você tem uma decisão. Você ignora, você fica ali mais que 3 segundos, você termina de assistir o conteúdo, né? Então, e aí, pautado nisso, a gente tem essa difícil escolha. Eu cedo, eu seguro, o que é que eu faço? Porque me agrada, mas não é bom para mim. Então, quando eu penso em tentação, eu vejo que realmente ela não é o pecado em si, mas é a porta de entrada, é a manifestação ali de algo que você pode fazer, mas não deveria. E aí, o como estar preparado, né, para não permitir que o passarinho faça o ninho, ou seja, para que essa tentação não se transforme em pecado, é justamente a gente ter a consciência de que sim, nós precisamos controlar os nossos pensamentos. Então, é lógico, dentro da limitação de cada um, você começar a se questionar internamente. Tá, isso que eu estou pensando é algo que agrada a Deus? Isso que eu estou pensando é algo que vai me levar em direção ao meu objetivo? Isso que eu estou pensando vai me fazer mais feliz do que eu já estou? Porque o que acontece? Todo mundo está em busca da felicidade. Muitos encontram no raso e outros vão encontrar no profundo. Sim. Porém, existem mais chances de você estar caminhando para essa felicidade mais personificada quando você entende que a felicidade em si, ela está numa pessoa, que é a pessoa de Jesus. Então, só Ele pode te dar plenitude de alegria, que é quando você sente o quê? Nossa, eu fui tentado e agora eu tenho a decisão de transformar isso num pecado ou vencer essa tentação. Eu já entendi que sozinho eu não consigo, mas eu tenho a pessoa de Cristo Jesus, que Ele pode me dar essa substância, né? Personificar essa resistência a esse pensamento ruim. Então, quando eles vêm, né? Então, aí a gente volta naquela questão de que a mente é um campo de batalha. Quando o pensamento ruim vem, tentando te convencer de que não tem problema, porque todo mundo faz, não tem problema, porque depois você conserta. Ou porque ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo, ou ainda existe graça, né? Então, assim, em algum momento vai dar tempo de eu me reaver disso que eu tô fazendo. Então, quando esses pensamentos intrusivos nos vêm, a gente tem a oportunidade, né? E o que conversando com muitos jovens eu já entendi é que, de repente, essa tentação ela se apresenta de uma forma muito sutil. E, às vezes, essa tentação se apresenta de uma forma muito abrupta. Sim. E aí, quando o teu poder de decisão é abalado, ou seja, eu não estou firmado, eu não tenho uma retaguarda, então é lógico que facilmente eu vou correr o risco de pecar, vou cair. Tá, ok, e daí? Aí, novamente, se eu não tenho uma relação mais profunda, então eu corro o risco de tornar esse pecado recorrente, até que eu consiga, com a minha teimosia, silenciar a voz do Espírito Santo, em dado momento, ou então eu tenho a minha queda, mas eu também sei quem pode me levantar. Então eu recorro a essa fonte inesgotável de misericórdia, de compaixão, e aí me arrependo daquilo. E aí aquela tentação, de alguma forma, para mim, ela não vai ser tão abrasiva quanto de início, porque eu já consegui vencer uma vez. Então, é muito importante, pastor, que a gente tenha essa consciência, sabe? De que é possível que a gente tenha esse autocontrole. A gente pode conquistar isso. Como? Né? Bíblia e oração. Porque, da minha experiência, tendo que lidar com tantas coisas ao mesmo tempo, com tantos conflitos e tantas coisas simultâneas, se a gente não se apega nisso, a gente corre o risco de se perder com esse leque de tentações formidáveis que existem aí a nosso dispor. Sim. Agora, uma coisa importante é que a tentação ela pode ser involuntária ou voluntária. José, ele não escolheu ser tentado. A mulher de Potifar que assediava ele. E ele não tinha escolha de estar ali ou não. Mas a tentação ela pode ser também
voluntária. Né? Os pensamentos eles podem ser intrusivos, mas a gente pode também alimentá-los. Porque, afinal de contas, os olhos são as avenidas, né, da alma. Sim. A autora Ellen White ela diz que é uma lei do espírito humano, que pelo contemplar nós somos transformados. Então, muitas vezes, alguns pensamentos vêm à nossa mente, eles são realmente intrusivos, mas muitas vezes eles são alimentados, né? É importante a gente pensar assim a respeito disso. O mesmo Deus que dá o poder, Patrícia, para vencer a tentação, é o Deus que diz: fuja, não alimente, né? Não olhe, não assista, não se aproxime. E um exemplo disso é Eva. O único local que Eva poderia ser tentada era onde? Na beira da árvore. E ela se aproximou justamente da bendita da árvore e sozinha ainda. Então, talvez tenha algum jovem, né, que está assistindo e que o problema é sexo. Sexo. Namora e tem uma luta para controlar o seu impulso sexual e dar vazão a ele na hora certa, que é o casamento. Mas não está conseguindo porque não está alimentando, está alimentando de forma inadequada esse impulso. Assistindo coisas que assim, não convém, filmes, séries, e aqui não é uma demonização aos filmes e séries, porque tem muito conteúdo bom, mas alimenta com coisa sensual, com coisa explícita, e aí naturalmente, quando tem o contato com a sua namorada ou sua noiva, já era. Então, se a gente alimentar, né, aquilo que tem aquela tendência, né, de levar a gente ao pecado, naturalmente a gente vai cair. Eu achei bem legal, pastor, essa colocação, porque de fato, pensando por esse lado, a gente não pode escolher qual a tentação vai nos atingir, né? Mas eu posso escolher como eu alimento, tanto o meu poder de resistência quanto o lugar, porque existe aquela máxima, né? O ambiente sempre vence. Então, se eu não quero pecar nessa área, por que eu vou assistir filmes, eu vou assistir séries, ou eu vou estar com pessoas que me ajudam a pecar? Sim. Né? E por que não eu escolher alimentar o meu espírito de forma que eu crie essa resistência, né? De, poxa, eu sei que isso aqui é uma fraqueza para mim. Então, olha que interessante, o quanto é importante a gente conhecer quais são as nossas fraquezas. Sim. Porque se eu sei, existe até um livro chamado A Arte da Guerra. A primeira coisa que você precisa entender é qual é a fraqueza do seu inimigo. Então, se em mim habita alguém, né, e uma mente conflituosa, então eu tenho que descobrir qual é a fraqueza, para que eu possa me alimentar de coisas que vão me ajudar a criar uma retaguarda, criar uma resistência, criar uma blindagem em torno dessa fraqueza, para que ela não se torne um pecado quando eu for tentado. Muito bom. Quando eu fui aluno, né, de teologia ali entre 2011 e 2014, a gente fez estágio, né? E um desses estágios era ir no Alcoólatras Anônimos, né? Isso, Alcoólicos Anônimos. Alcoólicos Anônimos. E aí a gente foi lá e é interessante como que eles lidam com a questão do álcool e do vício. E eles se apresentam assim: meu nome é Antônio Justino, eu parei de beber há 10 anos e sou um alcoólatra em recuperação. Então eles reconhecem que eles não deixaram, né, de ser alcoólatras, embora eles não bebem há muito tempo. E assim, você nunca aconselharia um alcoólatra, um ex-alcoólatra ou um alcoólatra a ir a um bar, mesmo que ele já está há muito tempo sem beber, aí um bar só para tomar um refrigerante e comer um lanche. Para socializar lá. Não vai, porque essa é a fraqueza. Então como é que eu vou me expor a uma situação que eu sei que essa é a minha fraqueza? Então, é como diz lá o filósofo: conhece-te a ti mesmo, né? Então você tem que conhecer a si mesmo e saber onde é que esse inimigo ele pode explorar a sua vulnerabilidade e fazer você cair. Muito bom, muito bom. Então, eu tenho percebido que a gente está tentando buscar uma solução para conseguir vencer a tentação, e a gente tem perguntado. Eu perguntei para vocês como vencer a tentação, né? O que vocês fazem. E aí, uma coisa que precisa ficar muito clara na sua mente é que a gente pode até dar dicas, mas a gente aqui somos outras pessoas que estamos tentando te dar dica e caímos nas nossas próprias tentações. Então, esse é o negócio.
O ser humano, ele pode te ajudar, mas existe uma única pessoa que foi o único que não caiu em tentação e ele tem as melhores dicas, que é o próprio Deus, e é por isso que a gente está tentando te ensinar a viver de forma mais profunda com ele, porque a gente pode dar ideias, mas ele pode dar o caminho único e seguro para a gente poder vencer, e aí a gente está trabalhando durante os nossos encontros para que todo final dos nossos encontros você tenha um caminho prático para poder seguir nos próximos dias, para te ajudar a encontrar aí uma solução. E aí o desafio da semana para essa galera, Paty, o que tem de bom? E eu confesso que eu nem sei o que você vai propor aqui. Vamos lá. O que eu vou propor aqui foi algo que eu aprendi há algum tempo atrás. Eu tinha muitos pensamentos intrusivos, sempre me trazendo muita culpa, muita rejeição, muita dúvida de quem eu era, das minhas capacidades. Então eu sempre tive a minha mente mentirosa me dizendo coisas que eu não podia acreditar, né? Então eu aprendi essa ferramenta que eu quero compartilhar aqui com o pessoal, que é acolher o pensamento. Ele vai vir, o pensamento intrusivo ele vem, mas o meu desafio para você é o que? É você tratar ele da maneira correta. Então como é que eles me ensinaram e comecei a praticar? Veio o pensamento, eu digo, oi pensamento. E aí ele vai querer argumentar comigo. Eu digo, obrigada pensamento. E tchau pensamento. Então são 3 frases que você diz para esse pensamento. Porque o que acontece? A gente não vai conseguir impedir que eles entrem na nossa mente, mas a gente pode impedir que eles fiquem. Então se eu cumprimento, acolho, entendo e mando embora, eu tenho mais chances de não permitir ele fazer ninho, como o pastor disse. Eu não permito ele fazer ninho. Então, toda vez que vier o pensamento para você dizendo, olha, você não é o suficiente, você não é bom, você é uma fraude, ou você está perdido, você é um fracassado, você não consegue fazer isso, você vai dizer, oi pensamento, obrigado pensamento, e tchau pensamento. Porque ele não merece estar dentro do palco da sua mente. Você pode escolher deixá-lo ali ou mandar ele de vez embora. A gente vai mandando frequentemente. Um dia ele vai silenciando. Cansa de bater na sua porta. Vai cansar. Quais são as três palavras mesmo? São oi pensamento, obrigado pensamento e tchau pensamento. Muito bom, muito bom. Então, todas as vezes que aparecem esses pensamentos, essa é a regra da semana, tá? Veio o pensamento, oi, obrigado e tchau. É isso aí. É isso aí. Tá na hora de dar tchau. E o que eu queria dizer para os nossos queridos jovens, né, que estão ouvindo agora, talvez você está assistindo agora esse podcast e talvez acabou de pecar. Pecou ontem à noite, ou pecou hoje, né? Saiba que existe graça. Sim. Existe graça. O apóstolo diz que deixando as coisas, né, que para trás fica, prossigam para onde? Para o alvo, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Então, Jesus pode dar o poder a você. E tem uma frase que algumas pessoas atribuem ao pastor Alejandro Bulhon, né, que é o autor do livro, que, já me antecipando a frase que eu queria deixar para todos aqui, para aqueles que estão assistindo, é: quando eu olho para mim mesmo, eu não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para Cristo, eu não vejo possibilidade de me perder. Muito bom, muito bom. Já aproveita e deixa a sua frase também, Paty. A minha frase vem de Provérbios 23:7, que nós somos aquilo que nós pensamos. Então, se eu quero ser uma pessoa vencedora, se eu quero ser uma pessoa ligada profundamente com Deus, se eu quero ser uma boa cristã, um bom cristão, uma pessoa relevante que realmente cumpre sua missão, eu preciso pensar nisso bastante. Preciso gravar na minha mente que eu nasci com esse propósito. Nós nascemos com o propósito de agradar a Deus, de adorar a Deus e de levar essa mensagem adiante. Então nós somos filhos amados de Deus. Não somos culpados, perdidos, fracassados. Nós temos um Pai. Então se eu penso assim, certamente eu serei. Sim. Mas se eu também penso que eu sou um derrotado, um fracassado e um perdido, eu vou com certeza criar mecanismos para que eu me torne isso. Então, Salomão, na sua sabedoria, né, e inspirado por Deus, nos deixou esse ensinamento, essa frase, e eu quero compartilhar com você para que esse seja um despertar para você, né? Você é aquilo
que você pensa. Muito bom, muito bom. E nós estamos no final e aproveitando para dizer para você, se prepare, porque nós já estamos caminhando para o final da nossa série juntos aqui. O próximo episódio vai ser o 7 e lá a gente vai conversar muitas coisas parecidas no que nós conversamos hoje, mas para intensificarmos a nossa luta através da presença de Deus para vencermos as nossas tentações. Então que Deus esteja com você e que essa semana possa ser uma semana diferente na tua vida. Que o seu dia, depois de assistir esse episódio, possa ser um dia diferente, tá bom? Que Deus te abençoe muito e muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Gratidão. Valeu. Nos encontramos. Valeu. Tchau, tchau. Tamo junto, valeu.